Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí do operacional do Ogro de Wall Street pro dólar, dando sequência ao nosso backtest. E se por acaso você não viu nenhum outro dos vídeos do backtest, dá um pulinho na playlist, vê lá do número 1, número 2, pra você acompanhar direitinho aí, tá? Entender qual que é o objetivo do backtest, qual que é o objetivo, né, desse formato, beleza? E se você também não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, deixa seu comentário, dá um feedback aí pra gente legal, beleza? E vamos juntos aí rumo ao sucesso. Vamos que vamos, tá? Aqui é o parcial dos dias que a gente tá desse backtest. Agora é o dia 17 e estamos já próximos aí ao fim desse backtest, que a gente consegue visualizar aqui. Bom, a gente teve aqui uma pernadinha de alta, bacana. E agora a gente percebe aqui, ó, quase como se fosse uma bandeirinha aqui, uma subida aí possível, beleza? Para poder buscar aqui essa região de topo aqui em cima. Ele fez aqui uma embolada aqui no finalzinho do dia na 200, na média de 8 e na média de 20. É uma possibilidade aí. A gente tem aí o início desse pregão, os preços trabalhando aqui nessa região. A gente consegue acompanhar aqui pelo livro visual, né, o book. E aí a gente traça o nosso fibo aqui do nosso topo, ao fundo aqui do dia, né? E vamos ver como ele vai se comportar, né? Bom, aqui ó, a gente pode também já deixar aqui uma ideia. Pode ter aberto aí rompendo essa possível bandeirinha aí. A gente também pode estar visualizando. Também é uma forma de visualizar, tá? Agora, se ele romper aqui, ó, esse topinho, e ele fizer aqui um pullback, de repente ele dá uma possibilidade de entrada, tá? Ele tá aqui fazendo o pullbackzinho dele, ó, tá vendo? Que ó, o rompimento aqui desse topinho poderia dar entrada com um stopzinho aqui no fundo. Já ir fazendo uma entrada antecipada, né? Deixa eu ver aqui o tamanho do stop. 23, 24 pontos. Um volume bem legal aí no início, né? Agora esse candlezinho aqui que tá fazendo a correção, tá vendo? Já não seria mais, não teria mais a ideia de pullbackzinho aqui para poder romper a máxima. Quando a gente tem essa figura aqui, ó, a ideia seria o quê? Que ele rompesse, fizesse um pullback aqui, e aí a violação dessa máxima confirmaria aqui uma entrada, tá? Com stop aqui na mínima. Mas não foi isso que ele fez, ó. Ele já perdeu aqui, já veio aqui para dentro, né? A gente já falou isso em outros vídeos, que a perda aqui do fundo também com o pullback pode também nos dar uma entradinha aqui de venda com stop aqui também esse topinho, né? A gente consegue visualizar uma ideia aqui também de breakout, né? Que a média de 8 e a média de 20 aqui ficaram emboladas aqui dentro e o preço passou para baixo, para cima, para baixo, para cima dela, né? Aí para isso a gente teria que fazer o quê? Teria que visualizar aqui isso como um range grande, tá vendo? Ó? Então aqui também poderia trabalhar para romper essa consolidação, né? Para esse range, ó, 39 pontos. Então se eu botasse aqui uma ordem na violação aqui dessa máxima e buscasse o trade desse range, olha o tamanho do range, muito grande, tá vendo? Então a menos que eu colocasse um stopzinho aqui na beirinha do range, que ele poderia fazer o que ele tá fazendo aqui agora, ó, ele poderia descer e depois subir novamente, eu estaria sendo aí violinado, né? E aí esse trade range aqui me daria inicialmente aí um stop do range muito grande. Então a menos que ele faça aqui, deixe um giftzinho de pré-rompimento ou de pós-rompimento, que seja, que ele me dê uma condição de ter um stop, né? Agora, o bacana desse possível range aqui, ó, que as médias, ó, você vê que mais ou menos aqui, ó, 50% desse range, ó, tá mais ou menos 50%, que é onde ele fez aqui esse pavio inferior, ele tá justamente na região dessas médias aqui de 20 e de 8, ou seja, talvez 50% aí desse range já seria meu stop, entendeu? Um stop caso ele violasse aqui essa máxima, um stop aqui na 20, né? Mas aí são possibilidades, né? Agora a gente tem que esperar e ver pra onde que ele vai romper, da mesma maneira que ele pode romper para baixo também, tá? Como ele tá aqui nessa configuração, o que a gente consegue visualizar? A gente vê a média de 200 aqui com uma leve inclinação de baixa, mas quase ficando flat, né? A média de 20 também aqui, ó, verde, tá? Preço trabalhando acima da média de 20 e a média de 8 também. Então, nesse cenário aqui, a gente tem que estar procurando o quê? Compras. Agora, se ele perder por acaso a média de 20, a média de 8 para baixo, aí a gente já começa a buscar uma venda. Só que como ele tá muito próximo aqui à média de 200, o ideal seria que ele fizesse o quê? Rompesse a média de 200, fizesse um pullback na 200 para poder ir embora. Então são possibilidades aí. Aqui também, ó, ele pode estar fazendo o quê, ó? Uma ideia, tá? De impulso, uma correçãozinha. Para romper aqui também daria, no caso, uma entrada, um stop aqui embaixo, dos 50% do range. Também seria uma possibilidade. É muito bom quando as médias estão tão próximas assim, tá vendo? 11 pontos da média de 200, tá vendo? Porque tem o teu risco, mais proteção, né, pro teu risco, quando as médias estão muito afastadas, né? Tá vendo? Os volumes estão muito baixos, aí pensando em compra, né, agora. Aí tá fazendo aquele padrão que a gente não gosta, tá vendo? Ó, candles de compra, eles estão aí com uma escadinha para baixo, né? Então isso é ruim. O ideal seria, tá vendo? Como ele fez aqui, tá vendo? Ó, o candle de rompimento, ele fez um volume maior. Esse candle que fez o rompimento, ele deixou esse volume maior. Esse candle de correção, ó, tá vendo? Esses candles de correção, um volume menor, tá vendo? E agora esses candles aqui que poderia ser uma puxadinha, eles também estão com volumes mais baixos, quer dizer, esse volume deveria estar aqui, tá? Subindo. Mas vamos ver, né? Porque ele já deixou, já tá vendo, o rompimento do volume, tá vendo? Ó, o volume menorzinho foi rompido, que já é engolfado por um volume maior. Aqui eu até posso visualizar um fibozinho, ó.
Ele segurou aqui na retração, ó, seria, se eu entrar aqui no rompimento, ele poderia ser, ó, 18 pontos, muito baratinho. Posso aqui botar uma entrada antecipada, ó. Deixa eu colocar aqui uma entradinha. Que se ele romper, ele tem espaço aí para subir, tá? Tem uma resistência bem lá em cima, tá vendo? Ó? Aqui, ó. E a gente pode projetar aqui esses alvos, ó. Segundo alvo, terceiro alvo. Que tá próximo aqui da região de topo lá de cima, tá? Se eu pensar em projetar, deixa eu só ajeitar aqui meu stop, bem próximo a essa média de 20. Agora, se eu pensar aqui também em projetar o próprio range, que seria 100% do range, seria uma possibilidade de stop aqui também. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, eu vou apagar esse range aqui, só para ele não ficar poluindo. Até porque esse range está sendo feito exatamente aqui no topo do dia anterior, né? No Fibo, do topo do dia anterior. Então, ó, esse Fibo aqui já me dá a minha resistência. Só não é legal isso aqui, tá vendo? Um pavio superior, se ele fizer aqui, já fica ruim. Entrando no volume, isso é bom pra gente, tá vendo? Geralmente esses rompimentos, claro que não é uma regra absoluta, né? Mas normalmente esses rompimentos da máxima do dia anterior e da mínima do dia anterior, normalmente eles entram assim, com volume, eles entram com uma agressão. Porque sendo uma resistência ou um suporte muito importante, que foi a mínima do dia anterior ou a máxima do dia anterior, ele precisa de mais força para conseguir romper. Senão, do contrário, ele vai bater ali e vai ficar derretendo, né? Então aqui, bem legal, ó. Estou projetando essa ideia de pivô, ó, essa ideia dessa mínima aqui desse fundo, tá? Com esse topo. Então, o que seria? Ó? Essa pernadinha de alta, um pullback perfeito, muito bonito. Não bonito em relação a corpo de candle, bonito em relação à média, tá vendo? Ó? Um afastamento curto da média de 200, a média de 20 inclinada para cima, a média de 8 inclinada para cima e acompanha essa inclinação, essa subida desse pivô, tá vendo? O movimento desse pivô aqui. Porque, ó, chegando já aqui no primeiro alvo, ó. Por que a gente pode entrar nesse tipo de pivô por violação? Inicialmente, eu teria um stop, ó, de 18 pontos. Relativamente barato para o dólar, né? O dólar tem alguns stops aí que são bem complicados. Bom, se ele fechar aqui acima desse primeiro alvo aqui, ó, eu já posso jogar o segundo alvo. E aí ver, de repente, algum tipo de proteção aí que a gente possa fazer. Aqui também, uma ideia, não é o caso desse backtest agora, porque a gente começou, né? Mas, por exemplo, digamos que eu tivesse entrado aqui com 2 contratos. Eu poderia zerar um contrato aqui, fazendo uma parcial, e aí eu teria o meu risco aqui anulado, né? Porque se ele fosse pro segundo alvo, eu sairia com mais um contrato no segundo alvo e, de repente, faria essa parcial aí, né? Mas quando a gente opera com um contrato, você tem esse lado ruim, né? O lado bom é que você, quando perde pouco, né? Um contrato, se você não tiver uma indisciplina muito grande, não estiver fazendo algo muito errado, um contrato não quebra ninguém. Agora, se você tiver com 2, com 3, com 4 contratos, aí você já pode, de repente, ter um stop aí que você vai se machucar. Bom, aqui ele pode estar deixando aqui agora um candlezinho aqui de correção, vendo afastamento bem pequenininho da média de 8, da média de 20, tá vendo? Super tranquilo. Eu posso aqui, de repente, fazer a condução aqui desse trade pela média de 20. A gente tem dois tipos de situação. Um, quando você tem a média de 8 muito afastada da média de 20, que aí você pode fazer uma condução pela média de 8 aqui, né? A média mais curta. Ou quando a média de 20 está mais próxima, você pode conduzir pela média de 20. Por exemplo, o Tabajara, né? Ele da média aqui, ele é em cima da média de 20 justamente por isso, né? Porque a média de 20 ela tem uma forte direção aí de tendência. Né? Ele está sentindo aqui esse primeiro alvo. Ó. O problema daqui seria, ó, daqui para baixo. Tá? Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Daqui seria o nosso stop, tá vendo? Ó? Daqui do nosso stop, seria um stop de 18 pontos. Ó. Eu coloquei um pouco mais embaixo para adequar com a média de 20, para poder fazer esse tipo de condução, tá? Agora, eu teria aqui no primeiro alvo 17 pontos, que 1 para 1 aí, mais ou menos. Bom, agora ele já fez aqui. O que ele tá fazendo aqui agora? Ó? Esse tipo de trade é um tipo de trade que acontece muitas vezes. A maioria das vezes acontece isso. Então, por exemplo, uma opção... Quando a gente visualiza aqui uma ideia de pivô, você consegue visualizar um pivô, você fazer uma entrada antecipada. Um rompimento aqui, acreditando que ele vai romper a cabeça do pivô lá. Isso é uma ideia, né? A gente já falou sobre esses tipos de entrada. Uma outra ideia aqui seria o quê? Esperar ele fechar aqui,
confirmando, deixando um gift para poder fazer uma entrada, por exemplo, ou um pullback. Outra situação, esse risco aqui é um risco pequeno, então eu posso entrar aqui por violação, tá vendo? Já deixo uma ordem aqui, já na superação da máxima a gente entra. E uma outra ideia, quando você visualiza um pivô sendo formado e você quer ser mais conservador, o que você faz? Você deixa ele embora, então aqui, você já perdeu esse trade, você não entrou, e espera uma correção. Quando ele fizer um pullback aqui na cabeça do pivô, ele deixando um candlezinho aqui assim, você já pode entrar nessa superação, ou seja, você vai fazer uma entrada antecipada do segundo pivô, vamos dizer assim, que já é a confirmação desse pivô aqui anterior. São várias possibilidades, né? Que aqui nesse caso aqui, ele poderia ter dado, tá vendo aqui, o pullback aqui agora, tá vendo? Na cabeça do pivôzinho que foi rompido. Agora, o ideal é que ele não venha perder, tá vendo? A média de 20 tá começando a inclinar, a média de 20 tá subindo, para poder fazer a proteção aqui, o pullback, tá vendo? Ele tá vindo fazer um pullback justamente o quê? Na resistência do topo do dia anterior, tá? Que foi aquele topo que a gente conseguiu aqui pegar esse movimento bonito, só que agora a gente pode estar devolvendo tudo também. Se ele deixar aqui um candle bonito verde, já vou tentar proteger pela média de 20, tá vendo? Ele pode estar fazendo também aqui um pullback na 20. Se esse candle fechar verde assim, já vou jogar aqui para a média de 20 e vou conduzir pela 20, que é mais uma opção aí de condução. E aí também tem essa ideia, né? A ideia de você fazer um novo fundo aqui, tá vendo? Um novo fundo técnico. Então seria uma proteção aqui bem tranquila. Tá vendo? Ele não perdeu aqui a cabeça do pivô, isso é bem legal, tá vendo? Ele não entrou muito na cabeça do pivô. Bom, já vou fazer uma proteção aqui, tá? Por que eu tô protegendo aqui, tá vendo? Ele pode também estar fazendo isso, um impulso, uma correção e fazer aqui uma ideia de baixa. Então, se ele perde essa região, de repente já fica feio, tá? Tá vendo? Já deu uma distânciazinha da média de 200. Ele pode fazer um movimento para poder vir buscar essa 200. A gente já protege um pouquinho aí. Ele foi no primeiro alvo. Muitas vezes acontece isso do trade, às vezes ele vai no primeiro alvo e já volta. Olha como é que o volume tá entrando, pessoal. Olha o volume que fez esse candle, cara. Vendo? Como ele tá rompendo assim bonito, eu já vou botar lá pro próximo alvo. Ó. Ver se a gente consegue fazer aí uma saída no próximo alvo. Ó. Ele foi quase lá no segundo alvo, numa barra bem grande, tá vendo? Uma barra elefante, tá? Que poderia ser até uma barra elefante de ignição. Agora, fechando uma barra elefante assim, o que a gente pode fazer também, ó? Você pode traçar um fibo na própria barra e colocar o stop no 50% dessa barra. Também é uma maneira de você não deixar voltar tudo de novo, tá? Então, eu poderia realizar aqui já nesse segundo alvo, tá? Seria aí uma opção. Jogar pro terceiro alvo, para ver se ele vai. Uma outra maneira também que a gente pode visualizar, ó, eu posso ajustar um pouquinho mais aqui até, tá vendo? Para ficar nessa cabecinha aqui, tá vendo? Que foi esse novo topo. Eu posso também fazer aqui, jogar pros 2 minutos e fazer aqui um ajuste fino pelo 2 minutos, tá vendo? Ó? Pelo 2 minutos você vê nitidamente como que aquela barra ela foi feita em cima de um movimento curto, tá vendo? De uma única barra. De 2 minutos ele fez aquele movimento todo. O problema é que às vezes o 2 minutos ele é muito volátil, né? Aqui agora, se ele deixar esse giftzinho aqui, nosso stop fica super bacana. Se deixar esse, pegou o stop, pegou o nosso stopzinho aí, tá vendo? Mas agora sim, o que acontece, ó? Pode estar deixando aqui agora um movimento do próprio dia, tá vendo? Esse primeiro movimento que a gente pegou aqui, que a gente passou esse calorzinho, a gente pegou utilizando um pedacinho do dia anterior, tá vendo? Daqui, se a gente puxar agora o fibo daqui, ó, a gente já visualiza o quê? O movimento do próprio dia, ó. E aí, o que a gente consegue visualizar aqui, ó? Que ele pode ter feito aqui, ó, uma correção aqui, no 61, ter alvos lá pra cima pra buscar, ó. E ele ter feito aqui um violino, tá vendo? Olha o tamanho desse volume aqui, tá vendo? Dessa barra. Cara de volume de exaustão, tá vendo? Volume muito grande para essa barra aí. Se tivesse terminado aqui, ó, mais preenchido, tá vendo? Se ele tivesse feito aqui um candle fechado um pouquinho mais acima, que não deixa desse pavio todo, estaria com mais cara de uma barra de impulso, né? Uma barra de ignição. Agora, quando ele deixa esse pavio superior, já dá um pouco mais de preocupação, né? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui atrás. Quando a gente visualiza, tá vendo? Uma barra, uma grande barra, que poderia ser uma barra de ignição, que também deixou aqui um pavio, tá vendo? Que fez o recuo dela. São alguns triggerzinhos que a gente vai aí buscando, né? Tá vendo? Já ficou feio já esse movimento, tá vendo? Porque primeiro ele respeitou esse movimento aqui, tá vendo? Agora, esse segundo, ó, ele já entrou aqui novamente, tá vendo? Então, se a gente visualizar aqui, eu tive aqui uma ideia de movimento, ó, impulso, correção, impulso. Beleza. Aí aqui ele foi. Aí ele rompeu, violando um pouquinho a cabeça do pivô e depois foi embora, tá? Beleza. Agora, desse topo aqui, ó, ele já entrou demais, ó. Olha a diferença, ele já entrou muito. Aqui ele entrou um pouquinho, tá vendo, ó? Por que aqui ele entrou um pouco mais? Porque tinha a média de 20 chegando e tinha o topo aqui, ó, do dia anterior. Então aqui ele entrou fazendo pullback aqui. Ele não respeitou isso aqui como cabeça de pivô.
E ele respeitou isso aqui como uma resistência que virou suporte para ser testado. Aquela ideia de troca de polaridade, né? Então aqui era a resistência do topo do dia anterior, ele rompeu esse topo que é uma resistência forte, depois ele fez um pullback para poder testar esse resistência como suporte, e depois foi embora. Aqui agora, de repente, ele pode perder esse fundinho aqui e vir buscar 200. Tá vendo? Tá entrando bastante volume aqui nessa venda, então são possibilidades aí. Aí deu essa cara aí de venda mesmo aí dele aí. Que você pode fazer uma venda buscando aqui a 200 como primeiro alvo. Olha o teu stop, que seria 42 pontos, para você buscar 24 pontos. Aí realmente não tem muito o que se possa fazer, não vale a pena. É um trade mais arriscado, né? Também aquela coisa, pessoal, a gente não pode às vezes querer buscar aí, buscar R$ 500, buscar gains financeiros em cima de um contrato, né? Um contrato você não vai fazer valores muito grandes, você vai fazer valores menores, né? E você tendo um gerenciamento de risco legal, aí você vai perder menor quantidade, ganhar maior quantidade. Se aqui fosse um dia que a gente tivesse pego uma tendência, a gente talvez tivesse aí surfado mais, como foi aqui atrás, ó. Ele fez um impulso, fez uma correção, fez impulso, fez correção, fez impulso, fez correção. Aqui ele fez uma lateralização, tá vendo? Quando a gente vai subindo, ó, você tem movimentos que você vai fazer essa subida toda com ele, mas não foi o caso. Ele sentiu muito essa região. Bom, vamos lá. Fizemos aqui agora nosso tampa trade, que é o que salva a gente de ficar aí boletando que nem louco, né? Entrar em overtrade, né? Fazendo várias operações, centenas de operações, né? 165. Bom, pessoal, mais um dia aí do nosso backtest. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo, que tenha ajudado de alguma maneira vocês. E se ajudou, não deixa de dar o seu like aí, deixar seu comentário, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra dar essa força aí pra gente. E depois vamos seguir juntos aí nesses backtests e em outros vídeos também, que em breve nós teremos, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!